Pessoal, professor Feio de vocês, do Convênio Olympus, né? Bom, a gente já está 2 semanas aí, né? Como o Marcelo diz, se reinventando. Eu preparei para vocês algumas coisas para a gente retomar de onde nós paramos a nossa trigonometria. E sabemos que ela é um carro-chefe, né, para o Enem. Ela pode vir sozinha e é usada bastante na geometria, que é o topo, né, do raio-x do Enem, do que mais vem. Então, é basicamente agora uma retrospectiva de tudo que a gente falou e depois retomar e continuar em diante. A melhor maneira, né, seria a gente realmente ir direto para a questão, né, pegar cada um dos itens e analisar e ver se vocês lembram. Né? E aí é nessa hora que eu quero ouvir de vocês. Vocês podem abrir o áudio de vocês e eu quero ouvir. Né? Quero ver realmente se vocês pararam de estudar nesses últimos dias. Então, vamos lá. A primeira questão se refere à função trigonométrica. Aparentemente, eu acredito que vocês vão lembrar de algumas coisas que a gente conversou. Então, considere a função, vocês estão vendo a função aqui. Os valores máximo e mínimo de f de x são respectivamente. Toda vez que uma função trigonométrica pergunta sobre máximo e mínimo, qual é o valor máximo e mínimo que, no nosso caso aqui, o cosseno poderia ter? Vocês lembram dessa história da trigonometria? 0 e 1, eu acho. 0 e 1? Não é não? Não. Cadê os demais? 0 e 1? O valor máximo e mínimo é 0 e 1? Não. O máximo é 1 e o mínimo é 0. E o menos 1 não existe? E é mesmo, verdade. Não. Quem foi esse aluno que falou? Pablo. Eu é uma bicuda em ti. O vírgula. Pablo Lima. E Pablo, presta atenção. Eu vou querer muito que tu preste e olhe para cá, porque o que tu me falaste, eu vou usar. Então, na verdade, lembra de tudo aquilo que a gente conversou. O cosseno é o em pé ou é o deitado? É o deitado. Deitado. Valor máximo é 1 e menos 1. Então, aí, feio. Toda vez que pergunta valor máximo e mínimo, eu uso 1 e menos 1? Né? Então, se vocês olharem para cá, vocês vão ter... Perdão. Se vocês olharem para cá, essa parte, o máximo que a gente vai ter para ela é 1. Então, quando a gente fizer a substituição, no lugar dele, nós vamos colocar 1. Gente, é apenas uma continha, né? Sendo que esse 1 ele não vai fazer nenhum efeito aqui, vai continuar sendo 3. Aí a gente vai para a habilidade com os números, né? Sempre recorrente no Enem, para marcar as alternativas. O que eu devo fazer? Pegar esse 4, para não fazer o NMC totalmente, multiplico pelo 2 e subtrai de 3. Uhum. Então, 4 vezes 2, 8. Menos 3, 5 quartos. Descobrimos a primeira resposta. Porém, nós precisamos calcular a segunda. Então, quando ele fala máximo e mínimo, usamos o valor máximo. Quanto é o valor máximo? 1. Quanto é o valor mínimo que eu vou usar agora? Menos 1. Só tem um detalhe, né? E lembra que o Pablo falou logo no início. Pablo, quando tu falaste 0 e 1, na verdade era a resposta correta, né? A gente agora está aqui com uma questão fora de padrão, né? Ou seja, ela não se torna fácil por causa de uma coisa. E aí eu preparei 2 questões, 2 itens para a gente analisar, para sentirem a diferença. Na verdade, o cosseno de x igual a 1, quando eu colocar aqui, significa que é 1 elevado à quarta. Quanto é 1 Isso. elevado à quarta? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quanto dá? 1. 1. Agora, se eu colocar o menos 1, vocês estão com potência. Se eu colocar o menos 1 aqui, quanto dá menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1? Dá 1 também. Vocês estão atrofiados. É só continha. Menos 1 elevado à quarta, dá quanto? Menos 1. Vamos lá.
né? Gente, menos com menos. Mais. É uma maneira de ligá-los. Menos com menos dá o quê? Mais. Mais. Ah, vai respondendo. Menos com menos com menos. Vai dar mais, menos, vai dar menos. Menos. Tá? Menos com menos com menos com menos. Dá Mais. Mais. Dá mais. Dá mais. Aqui a gente já percebe que vocês deram uma atrofiadinha aí, né? Não pegaram em caderno. Mas, gente, aqui é só para vocês lembrarem, mas qualquer base negativa elevada a expoente par, ela é sempre positiva. A conclusão que a gente tira numa questão tão simples como essa, mas ela é uma armadilha, é que se eu usar o menos 1 aqui, tá? O nosso resultado vai continuar sendo 1. Então, a gente vai ter o mesmo resultado. Vocês entenderam isso? O menos 1 não é o valor que eu vou ter que usar. E isso só acontece quando a gente tem na parte trigonométrica potência. Então, olha o que eu escrevi para vocês. O menor valor é menos 1. Mas menos 1 ao quadrado fica positivo. Eu botei quadrado, mas está elevado à quarta. São múltiplos, a quarta, a sexta. Aí volta ao mesmo valor que a gente fez aqui, com a série de x igual a mais 1. Então, toda vez que vocês sentirem isso na potência, vocês têm que usar qual valor? O zero. Né? E isso acontece só na potência. São questões raras, mas ela vira uma armadilha desgraçada e cheio de distrator para vocês. Então, quando eu colocar o zero aqui, a gente vai ter exatamente essa armação. 3 vezes 0 dá 0. 0 dividido por 4 dá 0. E a resposta seria 2. Né? Na verdade, a resposta é 5 quartos e 2. Bom, aqui vocês viram uma questão onde a potência ela é levada muito em consideração. Ela é rara aparecer, né? Só que a gente tem que estar preparado. Agora, percebam o seguinte, depois vocês vão me dizer se entenderam ou não. A segunda questão já vem com texto, uma contextualização, né? Bem agora, cara mesmo de Enem. Um supermercado que fica aberto 24 horas por dia vai dar contagem do número de clientes na loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica. Bom, até então, nada demais, né? E aquilo que a gente já conversou, não é porque é matemática que eu tenho que estar todo tempo circulando os números. Eu vou ter que usar os números. É um texto de apresentação. Está aqui a função da contagem desses clientes. Ele ainda dá uma enfeitada aqui, em que f de x é o número de clientes e x a hora da observação. X é um número inteiro, tal que x está entre 0 e 24. É um enfeite. Utilizando essa função, agora vem a nossa pergunta. Utilizando essa função, a estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes dentro do supermercado em um dia completo é igual a... Pessoal, qual é a diferença dessa parte trigonométrica para o que a gente viu anteriormente? Qual é a diferença? O que esse cara não tem que a outra que a gente fez tinha? O cosseno de x? Não é o cosseno. Porque pode ser tanto seno ou cosseno. O que não tem aqui, tinha lá que a gente ficou discutindo aqui? Potência. Potência. Não tem. Essas são as mais clássicas de aparecer. Essas são as mais padrões de aparecer. Mas agora vocês estão preparados para quando vier potência em cima, né, a gente saiba se sair. E, feio, então quer dizer o quê? Realmente, qual é o valor máximo que vocês vão usar para seno? 1. Esse trem não vai servir de nada. Tudo isso aqui teria que dar 1. Substituindo, né, todo esse trem por 1, a gente vai ter 900 menos 800, que daria 100. E agora a gente vai fazer para menos 1. Então, nós vamos ter essa armação. No lugar desse cara, menos 1. Menos com menos vai me dar mais. 900 mais 800, 1.700. Porém, sempre atentos, né? Uma questão do Enem, é por isso que vocês têm que estar praticando. Ela sempre está cheia de distratores. Sempre quando tu pega um item, uma questão do Enem, sempre tem distratores.
uma boa elaboração teria alternativa 100, teria alternativa 1.700 para marcar. Mas, qual era a pergunta? A estimativa da diferença. O que vocês entendem pela palavra, o termo diferença para nós na matemática? Subtração. Então, subtraindo 1.700 de 100, a resposta era 1.600. 600. Pessoal, deu para entender a diferença quando tem potência e quando não tem? Sim. Deu. Beleza? Entenderam a armadilha possível? Perfeito. Sim. Então, vamos continuar. Professor, não entendi. O que você não entendeu exatamente? Tudo? A diferença. Beleza. Tu entendeu aqui o 1 menos 1, tudo ok? Sim, entendi. Então, olha só. A estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo. É como se estivesse falando para você assim, qual é a diferença da idade do pai e da mãe? É só subtrair. Qual é a diferença do meu pai com a minha idade? É a diferença, é subtrair. Então, o termo diferença no contexto é apenas para subtrair o maior pelo menor. A estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo. Deu para entender por que a gente fez a diferença? Professor, Oi. então eu sempre devo substituir pelo máximo e pelo mínimo, que seria 1 e menos 1, certo? Não, a gente fez uma questão anterior que nem sempre é 1 e menos 1. Quando houver uma potência, a gente vai ter que fazer uma análise. Mas a maioria das questões é 1 e menos 1. Mas quando tiver potência, não. É isso que a gente estava questionando aqui desde a primeira questão. Entendi. Ok? Mas é sempre pelo máximo e pelo mínimo o valor. Sempre vai se referir ao máximo e o mínimo. Tá certo. Beleza, então vamos continuar. Bom, eu preparei aqui também um item. Cara, ele é muito bom de se trabalhar, né? E a gente vai usar uma arma muito poderosa. Vamos conversar. As cidades de Goiânia e Curitiba têm aproximadamente a mesma longitude. Goiânia fica a uma latitude de 16 graus e 40 minutos, enquanto a latitude de Curitiba é de 25 graus e 25 minutos. Considerando-se que a Terra seja aproximadamente esférica, com a linha do Equador, medindo aproximadamente 40 mil quilômetros. A distância entre as duas cidades, em quilômetros, ao longo de um meridiano, aí ele dá aí. O que vocês acharam do texto? Né? Vocês entenderam? Né? Porque está com uma linguagem geográfica, mas é pura matemática. Vocês entenderam o que ele quer? Vocês entenderiam o que fazer na questão? Sim ou não? Regra de 3? Não. Quem falou regra de 3? Eu, Caterine. Caterine, então quer dizer que o Enem tem muita regra de 3, é? É porque uma vez o senhor falou pra gente que a nossa arma é a regra de 3. Muito bom. E é verdade. Né? O problema está certíssimo, Catarina. Que bom que você lembrou. E faz sentido. Se você lembrou disso, é porque tem regra de 3 aqui a ser aplicada. A regra de 3, ela sempre segue uma ideia de proporcionalidade, algo linear. Não é que ela seja bam, né, para vir no Enem, porque está tudo inserido. Até as fórmulas para serem criadas em várias situações vêm da regra de 3, que é o que eu vou mostrar para vocês. Bom, o grande detalhe é que eu queria de vocês essa lembrança bem aqui. Lá na geografia, né, dá para vocês verem um planeta? Lembrando, né, quando ele diz aqui que o planeta é aproximadamente esférico, é porque a gente sabe que o planeta ele é o quê, gente? Plano. Ele não é totalmente esférico. O quê? Nossa. A Terra é plana? Eu vou já te bater. Meu pai. Tem sempre um, cara. A Terra é plana. Eu me senti muito ofendida com essa fala agora. A plana foi ótima.
Deu gatilho. Tá bom, mas é automático. Pior que sempre tem alguém que fala, não porque acha que a Terra é plana. Pessoal, pelo aqui é uma menos. explicação. Aqui é uma explicação perfeita para dizer que a Terra não é plana, né? Apesar de ter um monte de terraplanistas por aí. Vamos entender uma coisa, né? Vocês estudam que essa linha bem aqui é de Greenwich, porque bem aqui é achatada nos polos, né? Há uma diferença da Sim. linha de Greenwich para a linha do Equador. Olha para o meu dedo, né? Aqui no vídeo. Qual é o nome que a gente dá para isso que eu estou fazendo com o meu dedo? Rotação. Rotação. É o quê? Rotação. Eu não entendi. Rotação. Translação? Tá. Translação. Tá, não está errado. Mas assim, eu quero que vocês me digam na geometria, que formato é esse? Um círculo? Um círculo. Círculo ou circunferência, dependendo do contexto, né? A linha do Exatamente. Equador é ou não é a circunferência do planeta? Sim. Sim, Sim ou não? Sim. Sim. sim.